que o Silvio falou ali que a gente tem que enfatizar aqui, né? Que eles entregam tudo mesmo. Essa bravata deles, né, já é uma marca histórica dos comunistas. Eles entregam uns aos outros. A única biografia decente que, por exemplo, nós temos não é do Lamarca, do outro, que eu esqueci o nome agora, do... A esquerda gosta tanto, fez até filme dele. Marighella? Marighella. Um santo homem, né? Então, na biografia do Marighella, tá, que é de um jornalista da Folha, me esqueci o nome dele agora, o cara é de esquerda, tá? Só pra deixar claro. E é uma biografia boa. Ele relata... O Mário Magalhães. Esse mesmo. Como é o nome dele? Mário Magalhães. Mário Magalhães. Essa biografia do Mário Magalhães, ele deixa claro que o Lula e o Disseu viajaram para Cuba para conversar com El Rojo, que era o chefe da inteligência cubana. Ele relata claramente como que os comunistas no Brasil combinaram com a hierarquia deles na União Soviética de que eles não iriam fazer mudança por meio de guerrilha e que como o Marighella estava decidido já a fazer a guerrilha, que ele não iria dar um passo atrás, ele foi entregue, bem dizer, aos militares brasileiros para morrer. Ou seja, não é de hoje que essa galera um entrega o outro. A gente podia ficar aqui 1 hora só falando como que eles se entregam, como que eles assim jogam o coleguinha lá na cova dos leões. Pessoal do Maduro. Quando você vê o Nicolás Maduro, você vê um grande defensor do comunismo, um cara ideológico pesado, ou você vê um cara que gosta do luxo, do dinheiro, do conforto? Porque as duas coisas são a mesma coisa, né? Mas eu enxergo ele como um cara que não tem por que segurar uma caguetagem. Ele não tem vantagem nenhuma. Qual é o melhor plano de vida do Maduro agora? Melhor estratégia para o Maduro? Caguetar todo mundo, fazer um acordo light, que ele cumpre pouca coisa ou cumpre nada, e viver o resto da vida dele exilado. Esse é o plano melhor para a vida dele. É evitar a cadeia. Ele tá na mesma cadeia que o Puff Daddy, né? Ele tá numa merda. Se tem uma coisa que o Maduro não vai conseguir escapar, é que o que está acontecendo nesse exato momento não é uma iniciativa única e exclusiva do Trump. Não. Então, para quem acha que essas ações do governo americano elas são meramente políticas partidárias, é necessário entender que há algum tempo já você tem uma iniciativa do próprio alto escalão do exército americano de preocupação com a presença chinesa na América Latina. Ainda na época do Biden, nós noticiamos aqui, eu não vi nenhum artigo sobre isso no Brasil, a mudança dos guindastes dos portos americanos era Biden, tá, que foi de bilhões e bilhões de dólares, porque esses guindastes eram controlados remotamente pela China. Na era Biden. Noticiamos aqui também sobre o almirante, isso sim foi noticiado no Brasil, um almirante americano, que agora me foge o nome de memória, falando sobre a preocupação da presença chinesa na América Latina. Eu estou falando aqui do pós-Trump 2016, ou seja, era Biden, 2020 a 2024. Você tem inúmeras matérias jornalísticas internacionais, algumas foram parar no Brasil, né, falando da preocupação do alto escalão americano, do deep state americano mesmo, tá? Em relação à presença chinesa no Brasil, na América Latina, melhor dizendo. E isso está linkado diretamente à questão do BRICS. Porque quem conhece a história do BRICS sabe que tudo começa com o Fórum Social Mundial. Então você tem um Fórum Social Mundial, aquela aliança bolivariana, não lembro agora a sigla, como é que era. CELAC? Não. Aliança Bolivariana, deixa eu pegar aqui, eu tenho o nome disso aqui anotado. Aliança Bolivariana para os Pueblos de Nuestra América, ALBA. Então o Fórum Social Mundial, a ALBA, que queria colocar a Venezuela no Mercosul para poder controlar politicamente o dinheiro na América Latina com o dinheiro dos globalistas, investimento dos globalistas, e assim fazer com que o BRICS se tornasse uma realidade. Ou seja, quem imaginar que o Maduro está enfrentando agora é uma questão meramente política partidária, Trump, direita, republicanos, está enganado. Está enganado. Tanto é que aquele senador que nós mencionamos ontem aqui, democrata da Virgínia, ele mesmo falou, mas por que tem gente aí reclamando? Isso era tudo que a gente queria. Ou seja, há uma ala dentro dos próprios democratas que já queria há muito tempo o fim do Maduro. Seja para não ficar mostrando logo a bunda na janela, né? Ou seja, a Venezuela, é bom lembrar, ela foi o último país a entrar no Foro de São Paulo. Eu gosto de... Os meus exemplos são bem de molecão, tá, Silvio? Então peço desculpas aí. O Silvio lá como são jornalistas seniors, né? Eu tô
Eu trago os exemplos de Morro Agudo. Negócio de bunda na janela à noite, eu conto uma piada sobre isso. Tá bom. Agora Mas, não fica bem, não. mas a maneira como eu vejo a Venezuela entrando no Foro de São Paulo e a preocupação dele de colocar a Venezuela logo de cara é o Stifler do American Pie, tá ligado? Certo. É aquele maluco que chega na festa Loucão. pelado, loucão, tá ligado? Loucão. Tipo, todo mundo tem a mesma intenção. Certo. Todo mundo perder a virgindade no... Mas o cara já chega Mas ele já chega pelado na festa. arrebentando. Entende? Entendi. Os comunistas têm essa preocupação. Eles não têm problema nenhum que todo mundo tenha a mesma intenção e com uma intensidade distinta. Certo. Só que eles não querem expor demais o taradão. retardado. Isso, o retardado. O taradão, o retardado. Então, o que os democratas americanos podem ter analisado é Maduro cagueta demais que a gente dá dinheiro pra essa galera. E aí você faz o controle do gás ali, pro fogo não ficar tão alto. E nesse exato momento, o futuro do Maduro não está na mão do Trump. Ele está na mão do governo americano, seja ele da esquerda, do Deep State americano, seja ele do alto escalão das Forças Armadas, por causa de uma preocupação com a China. Então, o BRICS, ele não é um problema para o Partido Republicano, para a direita americana. Ele é um problema para os Estados Unidos enquanto nação, enquanto país, enquanto Estado. O que vai acontecer com o Maduro agora vai ditar o futuro do monopólio financeiro global. Ponto final. Os globalistas já entenderam que eles não têm mais como continuar ali ajudando a criar o BRICS. A gente falou o nome daquele cara lá que ajudou a criar o BRICS, eu esqueci o nome dele agora. Lembra que a gente postou o nome dele? Eu e Max, nós comentamos. Ou seja, é só vocês botarem assim no Twitter, Fórum Social Mundial, Alan dos Santos, vai aparecer lá a foto do cara. Nós comentamos sobre como o BRICS foi criado pelos globalistas. Sim. Para poder controlar financeiramente o bloco sino-soviético. Não foi a China e a Rússia que criaram um bloco financeiro. Eles usaram o software deles, entendeu? Software é uma linguagem que eu estou usando aqui por analogia, tá, gente? O pano de fundo, a rede de infraestrutura do poderio financeiro do bloco sino-soviético pertence aos globalistas. Então o Maduro, ele não está ferrado. Ele está ferrado ao triplo, ao quádruplo. E ele vai dar com a língua nos dentes. A minha leitura é essa. Ele não vai aguentar. Como o Bilinski falou, ele não é o cara treinado. O cara que gosta de relógio de luxo, meu irmão. Isso cagueta muito, cara. Ele não vai aguentar. Sabe, não, Dirceu. Ele não é um detalhes. Não, ele não é um cara que vai ficar 30 anos numa cadeia lá pela causa. É o caralho, esse cara quer conforto. E outro fato de ter levado a mulher também, acho que é uma coisa que dá uma forçada a mais no cara. A mulher dele não tinha charges aqui. Não tinha. Quando ela foi removida... que ela é o bicho também. Mas não tinha nada contra ela oficialmente até retirarem ela. Agora tem. Mas no momento não tinha. Então, assim, eu acho que a mulher dele tá incluída no acordo de exílio. Tipo, se ele vai receber um benefício de exílio, né, de acordinho ali, ficar tudo suave, ele leva a mulher dele também, porque senão a mulher dele fica lá, meu irmão, vou matar ela. Eu acho que tem um conjunto ali. Assim, o que o Alan tá colocando é um nível alto de organização América Latina, esquerda, Brasil, Rússia. Mas o Maduro, ele tem um papel muito grande no submundo do crime organizado da América Latina pela capacidade de produção do narcotráfico venezuelano. Então, o que os Estados Unidos colocam o tempo todo Maduro é o líder do cartel dos sóis. Esse cartel tem o monopólio da produção do narcotráfico da Venezuela. Aí você coloca ali, qual a relação com o Brasil nesse contexto? A gente já falou um pouco sobre isso. O Brasil não produz entorpecente. O Brasil não produz maconha, não produz cocaína. Aqui não tem nem as condições climáticas ideais para a produção da cocaína. Ah, mas tem maconha na Bahia, tem não sei o que. Eu sei, mas é ínfimo, né? Comparado com aquela escala industrial, né? Não, comparado com a gente for olhar, a produção da América Latina, o que o Brasil produz é merreca, né? Então, o financiamento que o narcotráfico proporciona, e aí o motivo da minha ação judicial, né, do PT contra mim, existe então um monopólio da produção do narcotráfico dentro da Venezuela. O Maduro é o líder desse cartel de produção de cocaína. A cocaína produzida na Venezuela, ela é exportada pelo Brasil para a Europa e para os outros países do mundo, utilizando a nossa excelente infraestrutura de estradas. O Brasil não tem uma excelente infraestrutura ferroviária. A gente tem estradas muito boas que desaguam em portos. Então,
Esse volume de droga é escoado pelos portos brasileiros para a Europa, para os Estados Unidos, e existe uma relação entre PCC, Comando Vermelho, que são as principais organizações criminosas brasileiras aqui, com a produção e escoamento da droga. Um ponto relevante é o custo da droga relacionado à distância do produtor. Quanto mais perto você está do produtor da droga, mais barato o custo. Então, a cocaína mais barata do mundo é Venezuela, Colômbia. Quanto mais longe desse raio, né, desse início, desse epicentro, mais cara vai ser a cocaína. Então, o objetivo dos caras não é mandar a cocaína para consumo no Brasil porque é barato. O objetivo dos caras é mandar a cocaína para consumo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Aí você tem 100 vezes, 300 vezes o valor da coca. Esse dinheiro produzido, ele não fica na Venezuela, ele fica no Brasil, ele fica na Europa. Ele é, sim, utilizado pelos países da América Latina para o financiamento das organizações criminosas, dos organizações criminosas, não posso falar. Ele é... Aí vai ficar mais caro, obviamente. A gente só chama de Lindbergh, né? Obviamente vai ficar mais caro. Por que a cocaína vai ficar mais cara? Porque os Estados Unidos vai prejudicar a capacidade de produção. Vai diminuir a produção de cocaína na Venezuela. Diminuiu a produção, vai aumentar o custo, porra. Aumentou o custo, aumentou o preço. Então vai ficar mais cara a droga. Quando eu falei da relação de que o Maduro pode, sim, o que o Maduro pode caguetar? Ele pode caguetar a estrutura de financiamento político. Campanha política é caro pra caralho. Muito caro. Principalmente da forma como a esquerda faz. A esquerda não faz campanha política como eu fiz, com 200 mil reais. Eu sou o deputado federal eleito com o menor custo por voto do estado de São Paulo. Por quê? Porque eu gastei 30 mil com advogado, 20 mil com contador, dei 50 mil para os estaduais fazerem campanha, 50 mil com gasolina. Só. Isso foi a minha campanha. Papel. Santinho. Agora, a esquerda precisa comprar voto. Um voto custa de 100 a 200 reais. O cara precisa de dinheiro para injetar. Da onde vem esse dinheiro? Então, o escândalo, né, o Silvio falou do BNDES. O BNDES manda dinheiro para a Venezuela para construir infraestrutura, portos. Né? Esse dinheiro é operado na Venezuela pela Odebrecht. A Odebrecht pega uma parcela, né, separa uma parcela do dinheiro e manda de volta para o Brasil no mensalão. Então, a lógica de financiamento é essa. Do dinheiro público, eles roubam uma parcela, né? E do dinheiro ilegal, do dinheiro do tráfico, eles injetam. Você acha que não tem narcodeputado, narcosenador, narcoprefeito, narcogovernador? Os caras são financiados pelo crime organizado. O meu santinho na campanha de Santos não subiu o morro. O cara ia lá com o papelzinho, não podia subir. Ah, não, 22 não sobe. Por quê? Porque ali é reservado, ali é específico. Quando eu fiz o post falando, a primeira pessoa, né, quando eles me processaram, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Alan. Assim, o Alan é o único cara que não tem nenhuma dificuldade em explicar que existe um vínculo direto entre narcotráfico e financiamento de campanha da esquerda no Brasil. Assim como o Silvio colocou claramente, o vínculo entre o dinheiro público, dinheiro do seu bolso brasileiro, que está sendo roubado dentro da Venezuela pela Odebrecht e pago pros caras. A gente pode falar o nome deles aqui na lista da Odebrecht. Montanha. Quem mais? Tem uma ponta aí, Bilinski, que se eu puder contribuir dentro dessa tua linha de raciocínio, buscando a memória, trazendo a cronologia, você tem dois nomes muito mais implicados e complicados na relação Odebrecht, PT, dinheiro do pagador de impostos, empreiteiras e por aí vai. Mônica Moura e João Santana, os dois marqueteiros do PT. Eles levaram 10 milhões de dólares. Né? 10 milhões de dólares é a cifra inicial, aquela que se sabe que foi confessada por eles na época da Lava Jato. Uma recente crise política no Brasil se desenrola em 3 frentes distintas. Vamos dar uma olhada. Olha, tudo começou com uma única decisão bem polêmica do Supremo Tribunal Federal, o STF. E essa decisão acabou gerando uma disputa de poder entre as maiores instituições do país. A faísca da crise foi uma decisão monocrática, ou seja, de um juiz só, o ministro Gilmar Mendes. Essa atitude foi vista por muitos como uma blindagem do tribunal contra a fiscalização do Congresso. A resposta do Congresso Nacional foi imediata, um verdadeiro contra-ataque. A Câmara não perdeu tempo, acelerou um projeto para limitar os poderes individuais dos ministros do STF. E olha que interessante, a indignação com a decisão uniu tanto o governo quanto a oposição.
O senador Eduardo Girão, da oposição, cobrou uma atitude firme do Senado, não só discursos. E para complicar ainda mais o cenário, outra crise estava se formando, dessa vez na Polícia Federal. Policiais relatam que pagamentos para operações de campo estão atrasados há até 2 meses. A associação da categoria já avisou: sem pagamento, as operações policiais podem parar completamente. E essa confusão toda não ficou só aqui no Brasil, não. O conflito foi parar lá fora. Em uma entrevista nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro levou o assunto para o cenário internacional. Ele fez uma comparação direta entre a situação do pai dele e a de Donald Trump. Para sustentar a tese de injustiça política, ele listou vários pontos durante a entrevista. Bom, com tudo isso acontecendo, o cenário para as eleições de 2026 fica bem incerto e explosivo. Para os apoiadores da oposição, existem alguns caminhos possíveis para tentar virar o jogo. No fim, a crise deixa o Brasil com perguntas essenciais sobre seu futuro e o equilíbrio entre os poderes.